Abra a Bíblia comigo, meus irmãos, em Marcos capítulo 9, versículo 30. Marcos capítulo 9, versículo 30. Queria falar com vocês nessa manhã sobre servir os irmãos, ter uma vida de servos. Marcos capítulo 9, versículo 30. No capítulo de Marcos capítulo 9, nós temos Jesus sendo transfigurado. Nós vemos Jesus ensinando que João Batista tinha o mesmo ministério de Elias e apontava para Jesus. Nós temos Jesus realizando um grande sinal de sua divindade e mostrando que ele era o Messias, quando expulsa um espírito imundo de um jovem possesso. E a partir do versículo 30, ele vai falar para os seus discípulos de sua morte e de seu sacrifício. Só que o curioso, irmãos, é o resultado da pregação de Jesus sobre a sua morte e sobre o seu sacrifício. Olha isso comigo a partir do versículo 30. E tendo partido dali, passavam pela Galileia. A transfiguração foi em Cesareia. E Jesus, descendo de Cesareia de Filipe, está na região da Galileia. E o texto diz: e não queria que ninguém o soubesse. Irmão, Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali naquelas bandas, naquela região. Porque Jesus, irmão, todas as vezes que encontrava com uma multidão, duas coisas aconteciam. A primeira era, um grupo da multidão queria proclamá-lo rei. Outro grupo da multidão queria prendê-lo, matá-lo, apedrejá-lo. Jesus era amado por poucos e odiado por muitos. Jesus era aceito por poucos em Israel e rejeitado por muitos. Aqueles que queriam fazer de Jesus rei estavam errados naquele momento, porque ainda não era chegado a hora de Jesus ser proclamado rei. Mas aqueles que queriam perseguir e matar Jesus também estavam errados, porque ainda não era a hora de Jesus ir para a cruz. Chegaria a hora de ir para a cruz, mas quando fosse a hora de ir para a cruz, ele mesmo se entregaria. Ninguém levaria Jesus para a cruz antes da hora certa. João capítulo 10, a Bíblia diz que eu dou a minha vida pelas ovelhas. Mataram Jesus. Os judeus gritaram Barrabás, os romanos crucificaram, mas a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, era plano de Deus Jesus ir para a cruz, mas ele iria para a cruz no momento certo, no momento exato. Então ele está indo para a Galileia, trabalhando na região da Galileia, caminhando na região da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Uma parte poderia proclamá-lo rei, outra parte poderia querer matá-lo antes do tempo. Versículo 31. Porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Olha isso, meus irmãos. Aqui em um único versículo, Jesus está pregando a totalidade do Evangelho. Perceba primeiro que Jesus recebe ou dá para si um título messiânico: Filho do Homem. Filho do Homem aparece no Antigo Testamento para homens, profetas, reis. Porém, quando a Escritura chama Jesus de Filho do Homem, ela está enfatizando a humanidade e a divindade de Jesus. Filho do homem para um profeta, como Ezequiel foi chamado, era apenas a ideia de um homem limitado, filho apenas de homem, pequeno, um ser humano. Mas quando esse título é trazido para Jesus, é o Filho de Deus que se tornou homem, o Filho do homem. Jesus é o Filho de Deus que se fez homem. É um título messiânico. E esse Filho do homem, o Filho de Deus que se fez homem, prega o Evangelho agora para os seus discípulos, dizendo: eu serei entregue na mão dos homens. Os homens me matarão. Eu serei morto. Morrerei por causa do pecado da humanidade. Morrerei porque eu vim para isso.
Morrerei porque eu vim para pagar aquilo que a humanidade não poderia pagar. Morrerei porque os homens são maus pecadores, e se alguém não intervir em sua situação, esses homens padecerão eternamente. Eu vou morrer porque a ira de Deus precisa ser satisfeita. Eu vou morrer porque a ira de Deus precisa ser anulada. Eu vou morrer porque alguém tem que pagar pelo pecado da humanidade. Mas a morte não vai me vencer. Mas a morte não é o fim. E por causa da minha ressurreição, que acontecerá, o texto diz, 3 dias depois da minha morte, o meu povo pode ter esperança da eternidade. Porque se eu ressuscitarei, o meu povo também ressuscitará. Essa é a mais pura mensagem do Evangelho. Agora olha o versículo 32 e a reação dos discípulos. O 32 vai mostrar uma reação ruim. O 34 vai mostrar uma reação péssima. Olha o 32. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Jesus expulsa demônio. Jesus se transfigura. Jesus explica quem foi João Batista. Jesus fala da sua morte. Jesus fala da sua ressurreição. Jesus fala de seu sacrifício. Jesus fala de expiação. Jesus fala de propiciação. E os discípulos estão entendendo nada. É muito aquilo que nós vivemos às vezes. A pregação está acontecendo. A cabeça está lá na rede social. A pregação está acontecendo. A cabeça está lá no trabalho. A pregação está sendo anunciada. A cabeça está na mãe, está no pai, está no tio, está no periquito, está em qualquer lugar. Não entende nada da palavra. A pregação do Evangelho está sendo anunciada e os discípulos não estão entendendo absolutamente nada. Ficou ruim? Mas não há nada ruim que não possa piorar. Olha o versículo 33. Ainda na Galileia, eles partem para Cafarnaum. Estando ele em casa, segundo alguns estudiosos, essa casa seria a casa de Pedro, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Jesus estava em um ponto da Galileia e prega o evangelho para os seus discípulos. Ele caminha até a cidade de Cafarnaum. E os discípulos, nessa caminhada, poderiam ter tempo, tiveram o tempo, poderiam ter aproveitado o tempo para analisar, pensar, debater, discutir sobre aquilo que Jesus tinha pregado para eles. Eu não entendi quando Jesus pregou, mas eu estou caminhando deste ponto da Galileia até a cidade de Cafarnaum. Desse ponto da Galileia até a cidade de Cafarnaum, deixa eu pensar no que Jesus falou. Jesus falou que ia morrer. Jesus falou que ia matar ele, os outros. Jesus falou que ele ressuscitaria. Do que é que ele está falando? Nossa, Jesus que se transfigurou diante de nós. Jesus que expulsou um enfermo. Jesus que expulsou o demônio de um enfermo. Jesus que explicou quem era João Batista. Ele falou tudo isso. Irmão, Tiago, Pedro, André, vamos junto aqui pensar sobre isso. Vamos viajar pensando sobre o Evangelho. Poderia ser assim. Mas Jesus que é onisciente, Jesus que sabe de todas as coisas, Jesus que é Deus e sonda mentes e corações, chega na cidade de Cafarnaum e pergunta para eles assim: vocês conversaram a viagem inteira? Qual que era o assunto? Lembra de qual que poderia ter sido o assunto? A pregação do Evangelho. Eu preguei o Evangelho. Será que eles estão falando sobre o Evangelho? Eles ouviram o Evangelho. Será que eles estão falando do Evangelho? Eles não entenderam. Mas será que, quebrando a cabeça e os miolos, um com o outro, será que eles entenderam? Meu Deus, que discípulos maravilhosos. Eles estão a viagem inteira tentando entender o que eu preguei. 34. Mas eles guardaram silêncio. Por que não responderam? Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Do que é que vocês estão falando? Qual é o assunto da conversa? O Evangelho? Guardaram silêncio. E quem não responde o que pergunta,
fica em silêncio ou tem muita certeza do que é e não precisa responder a ninguém, ou então está envergonhado, porque a resposta pode ser negativa. E até agora eu estou meio positivo com os discípulos. Olha, eu pensei que eles tinham viajado anunciando, ou ensinando, ou aprendendo do Evangelho. Mas o texto mostra que não. Esse silêncio, então, não era de quem sabia quem era. Esse silêncio, na verdade, era quem tinha vergonha do que era. E, na vergonha de quem eles eram, o texto responde qual era o assunto da viagem. Não era o Evangelho. O assunto da viagem não era sobre o que Jesus fez, transfiguração, ensinou sobre João Batista, expulsou o demônio, pregou o Evangelho. Não era sobre isso. A conversa deles era: quem é o maior entre nós? Mas eles acabaram de ver Jesus glorificado, transfigurado, sim. E queriam saber quem era entre eles o maior. Eles tinham acabado de ouvir o Evangelho, sim. Mas o debate, a discussão era: Jesus transfigurou, né? Transfigurou. Jesus expulsou o demônio, né? Expulsou. Jesus fez maravilhas, fez. Jesus pregou o Evangelho, fez. Mas e entre nós aqui, quem que é melhor? Fez tudo. Entre nós aqui, quem é o melhor? Entre nós aqui, entre os discípulos, quem é maior? Será que é Pedro? Pedro, eu acho que você não é o melhor, não. Eu acho que eu sou o melhor. Mateus, você acha que você é o melhor? Eu acho que eu sou. João, você que reclina na cabeça dele, no ombro dele, será que você é o maior? Ô irmão, bem-vindo à Igreja Batista da Lagoinha, no bairro Mangabeiras, em 2024. Porque nós estamos aqui domingo após domingo, quarta após quarta, GCs após GCs, culto após culto, ouvindo o Evangelho, ouvindo das grandezas de Deus, e a vaidade ainda bate no nosso coração, e o orgulho ainda bate no nosso coração, e a soberba ainda bate no nosso coração, e a prepotência ainda bate no nosso coração. Quem é o maior? No louvor, quem canta melhor? No GC, quem tem mais gente? No ofertório, quem dá mais? Na pregação, quem é mais usado? Durante a semana, quem lava melhor a igreja? Durante o mês, quem fez mais obra social? E nas reuniões pastorais, que eu não estou aguentando mais? Quantos membros tem sua igreja? Quantos metros quadrados tem sua igreja? Metros quadrados. Quantos reais arrecada por mês na sua igreja? Qual é a influência da sua igreja? É isso que eu escuto. E aí eu lembro dessa passagem. Eu lembro de que Jesus está pregando o Evangelho. Eu lembro de que Jesus está curando pessoas. Eu lembro de que Jesus está revelando a sua glória. Mas a realidade entre os homens é: quem é o maior? Jesus está entre eles. E Jesus entre eles é obrigado, aspas, a ouvir uma pergunta dessa, banal: quem é o maior? O maior é Ele. Quem é o melhor? O melhor é Ele. Quem é digno de toda a honra? Ele. Quem é digno de toda a glória? Ele. Quem é digno de todo louvor? Ele. Quem vai morrer numa cruz? Ele. Quem vai ressuscitar? Ele. Quem é o verbo de Deus? Ele. Quem é aquele que desceu dos céus? Ele. Quem é aquele proferido pelos profetas? Ele. Mas meia dúzia não, uma dúzia de Zé ninguém, como os apóstolos, os discípulos, estão perguntando entre eles quem é o maior. Olha o 35. Jesus não tem a paciência que eu tenho. Ele tem paciência de verdade. Ele não tem a paciência que você tem. Porque o 35 mostra que, mesmo depois desse absurdo, ele está pronto para ensinar. Olha o texto. E ele, assentando-se, e esse assentando-se é ensinando. Por quê? Porque os rabinos em Israel se assentavam para ensinar. Lembra do Sermão do Monte? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte.
E como se assentasse, os seus discípulos chegaram perto dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo. Então Jesus está se assentando agora para ensinar aqueles soberbos. Irmão, presta atenção. Tem hora que soberbo dá raiva na gente. Tem hora que vaidoso dá raiva na gente. Tem hora que prepotente dá muita raiva na gente. Mas nós precisamos aprender com Jesus e ter a misericórdia e a paciência para ensinar um soberbo. Para usar aquele momento para dar uma lição de moral no soberbo. E é isso que Jesus vai fazer com aqueles soberbos. Vai dar uma lição de moral. E ele, assentando-se, chamou os 12, todo mundo. Ô meu irmão, cuidado quando Jesus chama para uma reunião. Aqui Jesus está chamando para uma reunião. Deus chamou Miriam, Arão e Moisés para uma reunião. Lá em Números, quando Miriam e Arão conversaram assim, Deus não usa só Moisés não, Deus usa a gente também. Deus não fala só por Moisés não, Deus fala com a gente também. Deus chamou Corá, Datã e Abirão para uma reunião. Deus chamou a família de Acã, depois da vitória em Jericó, para uma reunião. Em todos esses casos, juízo de Deus. Miriam ficou leprosa. Corá, Datã e Abirão, a terra se abriu e os engoliu. Acã e sua família morreram. Mas agora Jesus está com misericórdia para os discípulos e ensinando os discípulos aquilo que nós podemos aprender hoje também. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quem é o maior, Jesus? Quem é o maior, Pedro? Quem é o melhor, Tiago? Bartolomeu, Natanael, né? Quem é o melhor? Natanael não é, Natanael duvidou. Tomé não é, Tomé vai duvidar. Judas não é, Judas vai trair. Pedro não é, Pedro vai negar. João, será? Não, não tem. Se você quiser ser o primeiro, se você quiser ser líder, se você quer ser diferente, se você quer ser alguém com notoriedade, não vá para os primeiros lugares, vá lá para o último lugar e sirva. Servir quem, Senhor? Todos. Senhor, mas eu vou servir quem não merece? Vai. Senhor, mas eu vou trabalhar, me empenhar em favor de todo mundo? Só se você quiser a resposta da sua pergunta. Porque a pergunta foi levantada pelos discípulos. Quem é o maior? O discípulo que queria saber, eles queriam, quem é o maior? Já que vocês perguntaram, eu respondo. Maior não é quem está em evidência. Maior não é quem é o primeiro. Maior não é quem é o maior humanamente falando. Maior para Jesus é o último. Maior para Jesus é o servo de todos. Maior para Jesus é quem já se despiu da vaidade. Maior para Jesus é quem não pergunta quem é o maior. Maior para Jesus é quem não está interessado em quem é o maior. Maior para Jesus é quem está interessado em servir a todos. Trabalhar para todos. Irmão, a palavra servo aqui é escravo. Escravo de todos. É como Paulo começa as suas cartas. Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Não da parte de homens, mas da parte de Deus. Irmão, quem está te chamando para servir os irmãos não é o pastor Mateus, não é Pedro, não é o apóstolo Paulo, é o nosso mestre, é a brilhante estrela da manhã, é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida.
A luz do mundo, a porta, o bom pastor, a videira verdadeira é Jesus. E quando Jesus fala, irmão, ele não está te dando uma opção. Quando Jesus fala, ele está te dando uma ordem. Pastor, não quero servir ninguém. Então você não é servo de Jesus. Então você está desobedecendo a Jesus. Isso aqui é palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está falando. Quer ser o maior? Quer ser o primeiro? Seja o último. E sirva a todos. Agora, irmão, Jesus ele não te daria uma ordem que ele não fosse capaz de cumprir. Você quer deixar aí quietinho e abrir em Mateus capítulo 20, versículo 28? Nós iremos voltar para esse texto. Mas olha Mateus 20, 28. Perdão, vamos ler do 17? Eu vou ler alguns versículos desse Mateus 20, para você entender. Mateus 20, 17. Olha para mim. Não leia ainda não, olha para mim. Em Lucas, ou melhor, em Marcos, onde nós estamos lendo, Jesus está falando da sua morte, do seu sacrifício, e o debate é quem era o maior, correto? Não foi isso lá? Agora, olha Mateus 20, irmãos, 17. Estando Jesus... Mateus 20, 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, em caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles os condenarão à morte, e o entregarão a gentios, para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Quase a mesma coisa, quase o mesmo assunto, quase a mesma pregação. 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Qual favor? Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, estes meus 2 filhos, se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Irmão, em Marcos 9, Jesus está falando, eu vou morrer e vou ressuscitar. E os discípulos, quem é o maior? Em Mateus 20, Jesus está falando, eu vou morrer e vou ressuscitar. E a mulher de Zebedeu quer lugares de prioridade para os 2 filhos. Irmão, quando eu ouço, ou melhor, quando eu leio isso aqui, me dá um alento no coração. Como assim? É porque a gente prega, e o povo não entende. E era assim com Jesus também. Escuta, presta atenção, a pregação está sendo anunciada, a pregação está sendo proclamada, e depois da pregação de Jesus, o assunto dos membros da igreja é, quem é o maior? Aí vai para outro grupinho da igreja, Senhor, meu filho e os meus filhos podem ter prioridade no teu reino? Depois da pregação do evangelho. Ô irmão, nós estamos igualzinho. A gente prega arrependimento, a gente prega perdão, a gente prega renúncia, a gente prega para servir, a gente prega para se entregar, e no final do culto, pastor, não vou perdoar não, pastor, não vou fazer a obra não, pastor, não vou dar meu nome não, pastor, não nasci para isso não. Você está cego e surdo espiritualmente, assim como os discípulos, e assim como a mulher de Zebedeu. Aí vem o versículo 28. Vamos do 26, né? Vamos do 25. Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus prega, os discípulos querem ser maior.
Jesus prega a mulher de Zebedeu, que é prioridade para os filhos. Jesus prega e mostra o seu exemplo. Eu não quero ser maior, eu não quero prioridade para os meus filhos. Eu quero servir porque é para isso que eu vim. Olha a diferença de Jesus para nós. E Jesus era só quem? Deus. E nós, só uma coisinha, ninguém. Ninguém. O ninguém não quer servir. O Deus Todo-Poderoso veio para servir. Entenderam a diferença? Volta para Marcos 9, 36 e 37. Agora vem a lição de moral. Agora Jesus vai dar uma lição naqueles discípulos, mas ensinando. Trazendo uma criança, e Marcos 9, 36. E essa criança aqui é um símbolo de um ser frágil, dependente, limitado, que não tem o que te oferecer, que não tem como te recompensar, que não tem como te pagar. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhe: qualquer que receber uma criança, tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Jesus está falando, vocês estão querendo ser maior, e eu estou mostrando para vocês que maior é quem serve. E não é para servir somente os maiorais dessa terra. Não é para servir somente os líderes dessa terra. Não é para servir somente os poderosos dessa terra. É para servir quem não pode te recompensar nessa terra. É para servir as crianças, ou seja, os limitados, os pequenos, os dependentes. Porque pegar um copo de água para o pastor é fácil. Obrigado, viu, Regina? Você pegou, está tudo certo, não tem problema não. Mas pegar um copo de água para quem não é tão importante em algum lugar, aí que mostra se você tem um coração de servo mesmo ou não. Ficar na igreja porque o pastor pediu até meio-dia é fácil. Difícil é ficar na igreja até meio-dia com um irmão que não pode te recompensar, mas para servi-lo. Fazer coisas boas para quem pode te recompensar é mole. Mas fazer para quem não tem de onde tirar para te recompensar é só para servo de verdade. Jesus está falando, vocês estão preocupados com quem é maior? Vocês me servem, vocês fazem tudo para mim e vocês têm uma disputa interna, mas na verdade vocês precisavam se preocupar com os necessitados, com os pequenos, com as crianças. É assim um coração de servo de verdade. O servo não procura, irmão, quem ele vai servir, ele serve qualquer um. Quem eu vou servir hoje? Sabe quem que você vai servir hoje? Quem estiver precisando. Olha a parábola do bom samaritano. Passou o levita diante do homem que estava doente, machucado. O levita, o que trabalhava no templo, não teve tempo para ele não. O levita não teve tempo porque estava preocupado com o templo. O sacerdote também trabalhava no templo. E o sacerdote não teve tempo para o doente porque ele estava preocupado com o templo. E o samaritano? O samaritano teve tempo, porque ele não estava indo para o templo. E com este tempo que ele tinha, porque não estava indo para o templo, cuidou daquele doente. E a pergunta de Jesus lá é, quem foi o próximo daquele homem? O próximo foi quem ajudou aquele homem. Quem é o meu próximo? O meu próximo é quem precisa de você. Quem é o meu próximo? É qualquer um que precisa de você. E se você quiser ser o primeiro, vai ter que ir para o último lugar. E vai ter que servir todo mundo. Fulano eu não sirvo, não merece. Você merece o quê? Me fala. O que você merece então? Você merece o inferno. E sempre vai merecer o inferno. Mas você não vai para lá pela graça. Salvação é pela graça. Então se fulano não merece, entra no balaio com ele que você também não merece. Mas tem gente te servindo. Então sirva quem não merece, porque você é mais um que não merece. Qualquer que receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Agora, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou.
Se fizer para os necessitados, está fazendo para Jesus. Se fizer para Jesus, está fazendo para o Pai. Quer servir a Jesus? Sirva ao próximo. Quer servir a Deus? Sirva ao próximo. Quer amar a Deus? Prove que você ama a Deus amando o próximo. Quer obedecer a Deus? Obedeça completamente. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus nos amou. Depois de uma mensagem dessa, irmão, nós colocamos em prática. Quem eu vou servir hoje? Quem precisa de mim hoje? Qual ministério da igreja está precisando de mais um componente? Onde eu posso servir a minha igreja local? Como eu posso servir melhor o meu patrão? É o patrão. Como eu posso servir melhor o meu funcionário? É o funcionário. Como eu posso servir melhor o meu pai e a minha mãe? Isso. Como eu posso servir melhor o meu marido? Como eu posso servir melhor a minha esposa? Como? Deixa eu bolar uma estratégia. Qual estratégia? É porque eu estou tentando servir melhor a minha família. Como? Imagina isso. Imagina uma igreja com os membros assim. Como é que eu posso servir? Eu acho que eu vou arrumar essas cadeiras aqui, né, Eustáquio? Eustáquio outro dia veio aqui de tarde, trouxe uma chave L e arrumou as cadeiras. Aí como é que eu posso arrumar? Não, o Eustáquio já arrumou. Ah, mas eu posso lavar, deixa eu lá lavar, né, Regina? Ah, mas eu acho que já tem gente lavando, então eu acho que eu tenho que arrumar a cadeira. Aí a diaconia, cadê o Jefferson? Vem de noite, o Thales está ali. É assim, irmão. Ah, como é que eu posso evitar todo mundo com problema naquela igreja? Então eu vou lá para oração, Bebete. Deixa eu ajoelhar com você aqui, deixa eu orar com você aqui. Ah, como é que eu posso servir? Ah, eu tenho 20 e pouquinhos anos. Eu não vou para as baladas mais não. Vou não. Ô Vitor, me aceita lá no GC de jovens. Eu quero servir. Essa é a cabeça do crente. Essa é a cabeça do crente. Essa é a cabeça de quem entendeu essa palavra, irmão. Ah, mas lá não vai ter foto. Ô Regina, já teve gente aqui tirando foto para postar no Instagram de vocês lavando? Não, não teve não. Não vai ter foto. Ah, mas eu quero servir, não tem problema com foto. Ah, mas o pastor não estava lá de tarde, ele não viu. Que dia que o pastor vai estar lá, Pedro? Misericórdia, irmão, nós já passamos dessa fase. Nós já passamos dessa fase. Nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Mas como estamos em uma comunidade de servos, automaticamente somos servidos. Mas a cabeça não é eu venho aqui para servir. Não, perdão, eu não venho aqui para ser servido. Não, vem não. Eu venho aqui para servir. Aí o outro veio também para servir. Aí você serve quem veio para servir e é servido por aquele que veio para servir. Isso é igreja. Naturalmente. Se aprendermos com Jesus, e nesta passagem, não com os discípulos. Os discípulos perguntaram, quem é o maior? Deixa essa pergunta para lá. Jesus nos ensinou, sirva a todos. É nisso que a gente se apega. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Aleluia. Irmãos, presta atenção. Olha só. Eu vou orar por vocês e eu quero que, quando eu começar a orar, todos fechem os olhos, mas agora não, presta atenção aqui. Nós iremos orar sobre o assunto da palavra. Então nós iremos pedir a Deus que quebrante o nosso coração. Só que depois, nós iremos cantar uma canção que, lá no grupo de louvor, eu falei assim, ó, eu só aceito que cante essa canção se não for com falsidade. Vai ser falso, os irmãos? Vai ser não. Falei, então pode cantar. Aí, quando a gente cantar, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mas a música, eu não quero que você cante com o olho fechado. A música, eu quero que você cante de mão dada com o irmão e olhando para o irmão. Quando começar a música, você vai entender. Agora nós iremos fechar o olho e orar. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensinou a termos um coração de servos. Pedimos perdão, Deus, pela nossa vaidade, pela nossa soberba, pela nossa prepotência. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros e falhas. Mas eu sei que o Senhor é misericordioso.
Eu sei que o Senhor é bondoso. Eu sei que o Senhor nos ama. E eu sei que por isso o Senhor nos ensinou nessa manhã. Então nos ajude, Deus, a praticar essa mensagem, a servir, Pai, sem olhar a quem, a não se preocupar, Deus, com aquilo que vão pensar, não se preocupar com a prioridade de um, de outro, não, mas a prioridade do corpo. Pai, nos coloque aqui em dependência, nos coloque aqui com a ideia, Pai, de servir naquilo que é preciso, servir o irmão, servir a família, servir o marido, servir a esposa, servir os filhos, servir os pais. Nos dê corações de servos, Pai. Onde precisa da gente, Deus, nos coloque, Deus, para que a gente possa servir os irmãos. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Dê a mão para o seu irmão.